conhecimentos. Ela não anda sozinha. Ela é como se fosse... Em movimento, ela está junto com os esportes, está junto com a saúde, está junto com tudo. Ela tem a mesma. Cadê a página? Alguém quer fazer outro comentário? Um depoimento? Marília, quer fazer algum depoimento? Algum depoimento sobre o trabalho de vocês? Qual é o título principal do trabalho de vocês? Na verdade não é a dengue, pelo que eu lembro. Qual o tema principal? População de insetos, não é isso? Então, dentro da população de insetos, a gente vai ver a matemática presente, não é isso? Na população de insetos. E a gente observa que a primeira foto que aparece é de um sapo. Qual é a relação do sapo com o mosquito da Aedes aegypti? Mas o sapo, ele transmite a doença? Ou ele come os insetos? Não é isso? Quer dizer que tomando a cadeia alimentar, a importância, né, da cadeia alimentar, porque o sapo, ele vai eliminar a população dos mosquitos, não é isso? Com isso vai ajudar no trabalho da eliminação do mosquito da dengue. Agora, curiosidade, vocês leram no texto e verificaram qual o nome do vírus da dengue? Interessante, né, o nome? Muito interessante. Continua o trabalho de vocês. O pessoal aqui, vocês já assistiram o vídeo que tem sobre a obesidade? Ainda não, né? Seria ótimo que vocês passassem a assistir. É uma entrevista que fala sobre o obeso. Muito importante. Eu disse que essa página não poderia trabalhar no momento, não é isso? É muito importante, gente, que o aluno, ele aprenda a trabalhar socialmente. O que é o aluno trabalhar socialmente? O aluno, ele precisa estar em sala de aula, se inteirando do que está acontecendo. Evitar sair da sala. Por exemplo, nós estamos no laboratório de informática. Qual é o assunto hoje em foco? São as questões matemáticas que estão contextualizadas com outras áreas do conhecimento. Então não há necessidade de o aluno, no momento, visitar o Orkut, visitar uma página pornográfica, não é isso? Então, vai ter um momento que é o horário do lazer. Aí sim você pode visitar a página do Orkut com o meu acompanhamento. Certo, gente? Então, nesse momento, eu gostaria que todos os grupos estivessem se inteirando dos acontecimentos com relação à produção dos trabalhos. Como é que vocês irão apresentar? Tá certo? Alguém mais quer fazer algum comentário sobre esse trabalho? Eu vou fazer uma pergunta de modo geral e alguém que queira responder pode levantar a mão. Qual a importância que vocês acharam do blog para desenvolver o conhecimento de vocês? Diga. Pois não. Qual é o seu nome? Tainara. E também como você cada tipo de doença, como também a cuidar desse doença, ou se não, cuidar da água, para tentar também melhorar o trabalho de Isso. Então vocês podem perceber que o blog é muito importante na educação, a construção de um blog para apresentar trabalhos educativos, porque lá a gente pode focar vários assuntos e o aluno já tem um trabalho organizado para ser desenvolvido. Vocês sabiam que vocês podem criar um blog? Vocês sabiam disso, gente? O aluno pode ter o seu blog, basta ele escolher um tema. Você escolhe um tema. Diga aí, Marília. Lembro que Marília me procurou que gostaria de construir o blog dela sobre o seu tema. Culinária. O que, você vai colocar mesmo no seu blog? Receita simples e fácil, né?
fazer. Saudáveis, né? Saudáveis. São receitas já que foram testadas? Olha, receitas testadas, isso. Você já buscou já a ilustração dessas receitas? Mas a receita já está na memória. Pois é. Então hoje eu convido os alunos no quarto e quinto horário, quem tiver interesse, para a gente construir o blog e quem sabe de repente você ter a oportunidade de divulgar ele, não só no Seller, mas também em outras escolas. Isso, interagir com o mundo. Olha o que o aluno Alisson falou, interagir com o mundo. Lembre-se que um blog, você não vai só interagir com seus colegas e com seus professores. Você vai interagir com o mundo, porque ele vai estar interligado a outros blogs e qualquer pessoa poderá ter acesso e fazer depoimentos. Vocês podem continuar o trabalho de vocês, tá certo? Ô, gente, depois, eu quero aproveitar agora para combinar com vocês. Gostei desse lance aí, vai lá, meu amigo. Faça aí, por favor, de novo. É o lance do basquete, não é isso? Você fez. Peguei. Viu, gente? Eu quero convidar todos vocês, que o primeiro V4 principalmente, que na próxima aula vocês deverão trazer uma porção de terra, para que a gente possa fazer o plantio nosso, as mudas de mamão. Então eu vou trazer as sementes, as vasilhas, e vocês deverão trazer a terra, porque nós iremos fazer as sementeiras. Porque futuramente nós teremos um terreno ao lado do Seller só com plantios de mamão. E feito pelo primeiro V4, e o primeiro V1 também pode dar sua colaboração. Por que eu estou falando com o primeiro V4? Porque são os alunos que estão no projeto Plantação sobre a minha responsabilidade. Eu estou acompanhando o primeiro V4. Como nós já fizemos esse plantio, e infelizmente não deu certo, porque outras salas estiveram no terreno, pisaram o nosso plantio, então nós vamos mudar a técnica. Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos fazer as mudas primeiro, e depois vamos cercar um espaço, com o acompanhamento do primeiro N2, que é o pastor da noite, e depois vamos fazer o plantio das nossas mudas, tá certo? Eu quero agradecer a todos a participação, espero que vocês compreendam realmente e aprendam conhecimento matemático interligado a outras áreas do conhecimento.